Bom dia! Chegou a hora de acompanhar tudo o que acontece no universo da inovação e empreendedorismo. Está no ar para todo o Brasil o Inovação e Negócios de hoje. Inovação e Negócios, com Márcio Kogut, Janguier Diniz e Caroline Kogut. Inovação e Negócios. Oferecimento Agence. Criatividade e estratégias que geram resultados reais para o seu negócio. Todos os dias, o Inovação e Negócios traz matérias exclusivas com personalidades que estão empreendendo, inovando e construindo o mercado no Brasil e no mundo. E hoje temos uma imperdível. Fique ligado! Quantas vezes você está diante de um problema e não consegue enxergar uma saída? É aí que entra um especialista, um mentor que traz um caminho, um insight. Então, fique de olho que o empresário Janguier Diniz trouxe um exclusivo para você agora. Bom dia, amigos obstinados. Começando agora o programa Inovação e Negócio aqui na Record News. Pessoal, quando se fala em mudança, fazer mudanças, normalmente imaginamos que haverá pela frente uma série de dificuldades e bastante trabalho. Isso pode ser especialmente verdadeiro quando falamos de mudanças mais profundas e significativas, que virão mexer com a essência do que somos e em que acreditamos. Mudar o nosso mindset pode exigir enfrentar crenças pré-estabelecidas, superar a falta de autoconhecimento e até mesmo submeter-se a um processo doloroso e de muita resistência. Estamos falando de elementos incrustados em nossa mente mais profunda, que sempre aparecerão em momentos chaves da nossa vida. É importante lembrar que mudar para um mindset de riqueza trará incontáveis benefícios. À medida em que sua mentalidade se volta para a prosperidade, a abundância e a riqueza, expandem-se suas possibilidades e opções. Sua resiliência e a flexibilidade para adaptar-se ao novo aumentam e melhora a sua qualidade de vida como um todo. Assim mesmo que seja desafiador, vale a pena enfrentar as dificuldades necessárias para realizar essa mudança. E aí, você está disposto? Eu acho que sim, né? Pois você está acompanhando este programa. Por falar nisso, fique ligado, viu? Que daqui a pouco eu volto para responder a mais uma pergunta de um seguidor meu que eu recebi lá nas minhas redes sociais, ok? Falar em redes sociais, se você ainda não é meu seguidor, entra aí no meu Instagram, @JanguierDiniz, e passe a fazer parte do ecossistema dos obstinados. Diariamente eu posto muito conteúdo de desenvolvimento profissional e empresarial. E esses conteúdos podem ajudar você a ressignificar a sua vida e da sua empresa. InTalks, com Márcio Kogut. Oferecimento Agence, estratégia e full marketing, que geram resultados reais para o seu negócio. Bom dia! O InTalks de hoje tem o prazer de receber Léo Xavier. Léo é empreendedor, professor, escritor e investidor com trajetória pioneira na indústria digital e mobile no Brasil. Fundador de 6 empresas em diferentes setores, incluindo a Ponto Mob, primeira agência de mobile marketing do país, vendida ao grupo Dentsu Aegis. Após a aquisição, Léo atuou como CEO da Isobar Brasil, liderando a principal agência digital do país. Desde 2020, Léo lidera Amore, um dos principais estúdios de design e tecnologia do mercado, com foco em estratégia e criação de produtos e serviços digitais. Amore atende clientes como Itaú, Smiles, Samsung, CVC Corp, Pfizer, Marisa, entre outros grandes clientes. Léo foi o primeiro brasileiro a integrar o júri do Cannes Lion Festival na categoria Mobile e é autor de 4 livros sobre mobilidade e o futuro do marketing. E hoje, Léo atua como conselheiro e é investidor em startups como Dentro da História, Sunny, Vox Capital e a Lavanderia.com. Léo também é professor convidado em programas executivos da USP e do INSPER e possui formação em administração de empresas pela FGV
e Publicidade e Propaganda pela USP. Léo, é um enorme prazer ter você aqui no Intalks para falar sobre grandes áreas e grandes negócios nessa tua trajetória aí que eu vi acontecer. Muito prazer, seja bem-vindo ao Intalks. Márcio, é um prazer enorme estar aqui, já acompanho o programa há um tempo, te parabenizar também pela sua trajetória. Curioso que a gente deve ter se cruzado aí em vários momentos das nossas carreiras e vai ser incrível ter esse papo contigo, dividir um pouco de história, de experiência e encontrar pontos em comuns nas nossas trajetórias também vai ser legal. Que legal. Nessa apresentação que eu estava fazendo sua, primeiramente, parabéns pelo seu currículo, pelo seu portfólio. A gente começou em 2000, né? Antes de 2000. Começamos. Antes de 2000. E quando você falou, quando eu faço a apresentação mostrando grandes empresas aí, Isobar, que você foi CEO, a própria empresa que você criou na parte de mobile, a Ponto Mob, eu vivi isso, cara. São grandes empresas e empresas referências. Então é um enorme prazer eu estar aqui com você para a gente estar batendo esse papo. Mas, Léo, antes da gente começar o Intalks de hoje, eu fiz essa apresentação, mas eu queria ouvir de você e os nossos telespectadores também gostariam de ouvir quem é Léo Xavier, né? E da onde o Léo veio e como foi essa sua trajetória até chegar como fundador da Mori. Vou tentar falar rapidinho, até para a gente ter espaço aqui para outros temas também, mas eu sempre tive certeza que eu ia ter meus negócios, né? Não se falava de empreender naquela época, né? Você lembra, há 30 anos não tinha empreendedorismo, essa cultura no Brasil. Mas eu tinha uma clareza de que eu ia ter meus negócios, não é? Então eu fiz de pouco com tudo, na verdade. Assim, comecei a minha carreira assim, saindo ali da faculdade. Eu mais 2 amigos, importamos a primeira, tipo Smirnoff Ice do mercado brasileiro, chamava DNA, da Austrália. A gente não entendia de mercado internacional, a gente não entendia de comércio de produto, não entendia de distribuição. Varejo. A gente, de varejo de nada. Mas a gente tinha um sonho, a gente acreditava que aquele produto tinha uma atração. E por um tempo foi até muito interessante, até que a gente pegou a Max de 99, desvalorização do real, e da noite para o dia o negócio quebrou. O real passou a valer, que era 1 passou a valer 2, e a gente, com um container parado no Porto de Santos, teve que devolver para a Austrália, uma baita de uma confusão. Dali eu fui ser executivo rapidamente, fui para o Submarino, da primeira geração, das 3, 4 primeiras pessoas a estarem ali. Baita escola, só gente muito boa ali. Quando o Submarino só vendia CD e livro? Só CD e livro, antes de ser Submarino, inclusive. A gente tinha acabado de comprar a Booknet ali no comecinho de 99, em agosto de 99 eu entro lá, em novembro de 99 foi lançado o Submarino. Então até pré-Submarino. Eu fiquei ali 2 anos e meio, pegando aquela loucura, né, de internet e também a quebradeira, né, que teve o estouro da bolha e tudo mais. E dali eu voltei a empreender, né? Montei uma empresa que chamava Telvox, a gente fazia tipo chat amizade, uma loucura, né? Nada a ver uma coisa com a outra. Eu lembro chat amizade, era MCN e chat amizade, né? Exatamente. Tive outro negócio também de venda de CD e DVD em banca de jornal, nada digital, mas conectava um pouquinho do que eu tinha feito ali no Submarino. E aí, isso estou falando aí, comecei nos anos 2000, meados de anos 2000 a gente então eu começo a entrar mais no mundo, volto para o mundo digital, né? Começo a ter uma venda de conteúdo para celular. Então, lembra ringtone? Lembro. Você baixava o ringtone da musiquinha, aquela coisa horrorosa. Então, a gente foi um dos principais vendedores de ringtones no mercado. E dali virou uma chave para o que eu chamava de venda de conteúdo no atacado. Porque as pessoas estavam ali baixando centenas de milhares de downloads da música na época, tinha lá latino, né? Ringtone do celular, né? Era musiquinha do celular. Então, se as pessoas estão pagando uma grana para baixar e para comprar isso daqui, será que as marcas não poderiam oferecer? Foi esse o estalo. Então a gente começou a ir para as marcas e oferecer, olha, a primeira campanha que a gente fez foi para a VisaNet na época, não era Cielo, tinha as bandeiras de cartão crédito e débito, falou, no lugar de você dar um chaveiro, um boné, uma camiseta, por que você não dá uma musiquinha de celular para as pessoas? Uma coisa bacana, moderna, digital. E foi assim que começou o mobile marketing no Brasil, né? Com a VisaNet entregando, por incrível que pareça, 400 mil raspadinhas. A pessoa comprava ali no ponto de venda, entregava uma raspadinha, mandava um SMS e baixava uma música de graça para o celular. Mais ou menos 2004, 2005. Dali a gente então acelera um pouco mais. 20 anos atrás, né? 20 anos atrás. Monta a primeira agência de mobile marketing de fato, antes da Ponto Mob, chamava M2A. Dali eu desfaço essa sociedade, tinha ali uns sócios muito bacanas, mas já tinha um ciclo grande com eles. E aí resolvo montar a Ponto Mob. Com esse olhar de, putz, em algum momento, o tal do celular
não tinha smartphone ainda, né? 2005, 2006, 2007. E aí a gente falou, pô, em algum momento esse negócio vai ser importante, vai ser grande, e as pessoas vão interagir por aqui. E as marcas têm que estar onde as pessoas estão, era a nossa crença primária. Então a gente monta a Ponto Mob com esse olhar. Eu vou criar uma agência com foco 100% em mobile marketing e ajudar marcas, produtos e serviços a trafegarem nesse novo mundo. Logo no começo a gente foi investido pela RBS, né, Globo do Sul do país, das famílias Melzer, Sirotsky e Correia, e eles estavam no processo de aceleração do negócio para o futuro. Fizemos parte disso ali em 2008 para 2009. Em 2010 eles compram o controle da Ponto Mob e a gente passa ali a fazer um processo de aceleração do negócio. 2014 para 2015 já tem um tamanho razoável e a gente, já dentro do Venture Capital do grupo, né, que era o eBricks, a gente resolve fazer a saída do negócio. Fizemos então a saída para um grupo global, que é a Dentsu Idis, hoje é só Dentsu, né, mudou o nome, e ficamos ali de finalzinho de 15 até finalzinho de 19. Todo o ciclo ali completo de earnout e todas as complexidades e alegrias, né, do processo de venda do negócio. Por um período eu presidi também a Isobar, foi muito bacana, né, a agência Clique, a antiga agência Clique. E aí a gente fecha o contrato no finalzinho de 19, e aí puxa daqui, puxa dali, termina o contrato, vê as questões, cláusulas de não compete e tudo mais, e fala, gente, estamos aqui já no meio de fevereiro, temos que acabar, temos que sair daqui. E aí falou, beleza, então 15 de março vocês estão liberados. Eu, Flávio e Virgílio, meu sócio, e 16 de março a gente começou a Amore. 16 de março talvez você lembre, talvez a audiência lembre, mas é o primeiro dia da quarentena na pandemia. Então a gente começa esse negócio que é Amore, batendo de cara com a pandemia, batendo de cara com todo mundo dentro de casa. E aí foram 1000 desafios, a gente pode falar um pouquinho mais disso daqui a pouco, mas te devolvo aí a palavra, Marcelo. Antes que você falou que 2020 lançou a Amore, né, que veio a pandemia, eu também vi, muitas empresas sofreram, muitas quebraram e muitas precisaram aprender a se digitalizar, né? É isso. E você lançou a Amore com um outro conceito, que é uma agência que está trazendo uma proposta diferente, um propósito diferente. Conta um pouquinho para a gente qual é a proposta da Amore como agência, como foi os primeiros anos e como está posicionada a Amore hoje. Vamos lá, a Amore ela nasceu com uma ideia de ajudar grandes marcas e empresas a acelerarem suas várias iniciativas transformacionais e de digitalização. Eu tendo a dizer que as empresas precisam ter pelo menos uma clareza de visão para onde elas querem ir nesse mundo transformacional e também um tanto de apetite genuíno. Porém, para que isso aconteça de verdade, é preciso ter outro V e outro A. Né? Para a visão tem que ter a vivência e para esse apetite tem que ter aptidão. E é onde a gente entra, com vivência e aptidão, acelerando as várias iniciativas. Como a gente faz isso? De duas formas. Uma, bem consultoria estratégica, mesmo lembrando os tempos de Ponto Mob, projetos, começo, meio e fim, com clareza de entregas. Então, preciso redesenhar a sua jornada aí de cliente, pensar como construir um aplicativo novo com mais engajamento. O que a gente percebeu é que muitas empresas precisavam acelerar também internamente seus times, suas estruturas, e faltava gente. Você lembra disso, né? Faltava Sim. desenvolvedor, faltava designer, faltava gente de produto. E muitas empresas, grandes empresas, por maiores e admiráveis que fossem, tinham uma dificuldade muito grande de entender esse mundo novo, que tipo de profissional contratar. Chegar para um RH de um varejo tradicional e falar que agora ele tem que contratar um UX writer. Por que é isso, né? Um product designer, é tudo em inglês, já complica tudo. Tinha uma complexidade ali e tinha uma coisa da marca empregadora, né? Faltando profissionais, e esses profissionais podiam e ainda podem escolher onde vão trabalhar. Não é? Então tinha aquele pendor ali para as empresas mais digitais, as empresas tech, não é? Então a gente caiu como uma luva para essas grandes companhias, montando suas estruturas internas, muito embora remotas, né? Estava na pandemia, de design, de produto, de tecnologia, o que a gente chamava ali na época de design as a service. Então a gente entende a estrutura necessária, captura esses talentos, faz toda a gestão técnica, gestão de carreira e também a visão de entrega para o cliente. Não só um projeto, começo, meio e fim, mas toda uma continuidade com as estruturas de pessoas. Então, a nossa proposta inicial foi essa. Mantemos essas duas lógicas de trabalho, porém a gente foi ampliando os campos de conhecimento. E mais recentemente, inevitavelmente, a gente passa a atuar no mundo mais estruturadamente de dados. É uma gestão, é uma proposta que vocês trouxeram, que a empresa ela tem uma in-house, uma agência, com os profissionais
mais qualificados, sendo gerenciados por pessoas que têm um track record grande, né? E com o propósito de resolver as dores daquela empresa, daquele negócio, naquele momento. Porque quando você terceiriza uma agência, a agência está prestando serviço para várias outras. É isso aí. Por mais que você tenha dentro de uma agência lá um time grande, porque normalmente a agência fala, não, mas eu tenho um time dedicado e tal, não sei o quê, acaba não tendo. Né? Aquele time não está 100% com os olhos naquilo que está acontecendo. Agora, quando você pega aí o modelo da Moura, que coloca um squad dentro da companhia, a companhia está vendo o que está acontecendo com a jornada do cliente, está vendo o que está acontecendo no produto, está vendo o que está acontecendo no resultado, no NPS e tal, e ali já resolve isso de bate-pronto, não é? Mas, Léo, agora que a gente já falou um pouquinho dessa propósito, né, dessa proposta da Moura, eu queria abordar com você um ponto que a gente fala muito de design, né? Sim. Design as a service. O design vem para transformar os negócios e tal. Explica para a gente um pouco, para as pessoas que estão assistindo, essa concepção de um design de serviço, né? O design como uma das coisas importantes para você criar um produto ou fazer entrega do serviço. Porque é um conceito que se fala muito, né? Design as a service, né? Design de serviço. Você vai fazer uma estruturação dentro da tua empresa, você tem que pensar primeiro na estrutura do design. Mas o design, muitas pessoas acabam vendo e falam, é o desenho, né? O desenho, a concepção, é como vai ser. Mas não é, né? Tem um outro conceito por trás disso. Não, perfeito. Obrigado pela pergunta, Márcio. O design ele é mais amplo, né, do que desenhar, né? O designer ele não desenha somente, né? A materialização final pode até ser um desenho de uma tela, ou de um fluxo, ou de um script. Mas antes disso, a gente tem que olhar de maneira mais ampla. E design existem vários tipos também, né? Tem o design de negócios, e, gente, é tudo em inglês, tá? Peço desculpas aqui para a audiência, mas é tudo em inglês nesse nosso mercado. Então tem o business design, design de negócios, já volto para ele. Tem o service design, design de serviço, como você já abordou bem. Tem o product design, design de produto. Não é? O design está incluído em tudo. Em tudo. E design é sobre método, com técnica e com talento. Tudo metodologizado, é muito importante. Então, quando eu penso design de maneira mais ampla, eu penso ele fragmentado em 3 Ds. O primeiro D que a gente chama de novo em inglês, discovery, ou descoberta. Então, ali tem muita pesquisa, muita conversa com o usuário, muito entendimento de referência global dentro e fora do mercado. Então, todo um trabalho de descoberta, de entendimento de problema, de perímetro da problemática para conseguir avançar para o segundo D, que é o de definition. Ali sim a gente vai fazer a lógica de concepção, proposta de valor. Então, você tem aqui uma caneca de água, você entendeu que, poxa, as pessoas têm sede, precisam de água, precisam transportar essa água e entregar para as pessoas. Vamos definir o que é isso. Então, o que é esse produto? O que é esse serviço? Proposta de valor, entender quais são as priorizações que a gente vai fazer, o roadmap de implementação. Feita essa definição, aí de fato vai para o tal do design, né? E aí o design é sobre construir a melhor interface possível, mais intuitiva possível, mais simples possível, quando é um produto que vai existir ali na tela do seu celular, na tela do seu computador, no seu WhatsApp, ou uma dinâmica de serviço, que é como que você vai, por exemplo, chegar numa empresa, numa agência de um banco, vai chegar num hospital ou num consultório, da jornada, né? E como que você vai ser melhor atendido. Vai lá no totem, recebe um ticket, aí você vê o seu número, aí dali você vai para uma sala de espera, como você vai rapidamente essa espera não se tornar uma coisa chata, mas sim algo que possa funcionar na jornada do cliente. Então, o designer deveria, eu digo deveria com muita dor no coração, estar em toda a decisão de negócio. Porque, de novo, repito, é método, processo, muita técnica envolvida e, claro, um tanto de talento do empoderável do humano, sim, que é o que vai fazer o encantamento. Senão todo mundo faria a mesma coisa, entregaria o mesmo produto, o mesmo serviço, e não é assim que funciona no mundo do design. Então, design é acima de tudo, ter pessoas que se ocupam em questionar, fazer as perguntas certas para entregar a melhor experiência possível para quem está tomando aquele serviço, aquele produto ali na ponta. O que você enxergou nesses últimos anos que o design, não só o design, mas as metodologias de design de serviço, produto, concepção, ou até essas metodologias de BMG, trazem de diferenciais para as empresas quando elas conseguem implementar com eficiência isso? É a possibilidade de transformar genuinamente seu negócio por dentro. Os processos transformacionais eu gosto de pensar sempre num tripé
3 P's. E você tocou o P central, o segundo P, que são os processos, os métodos, não é? Os ritos, os rituais. Antes disso, você tem as plataformas e associado a isso você tem as pessoas. Então, para funcionar de verdade, esse tripé precisa estar colocado em prática. Então, olhar para as plataformas, né, e entender que a tecnologia é um acelerador, é um facilitador, mas não resolve sozinho. Não tem aquela coisa de plataforma que você aperta um play e está funcionando. Isso é uma primeira coisa. Processos fundamentais. Agora, processo sem estar em cima de plataforma não consegue ser escalado e sem ter pessoas em posição de decisão também não consegue ser implementado. E sempre se perguntar se os processos estão sendo construídos para resolver problema do negócio, da sua área, da sua divisão ou, de fato, do teu negócio cliente final. Mas, sem dúvida nenhuma, os métodos mais contemporâneos de gestão têm acelerado muito, têm quebrado muito a lógica dos desafios não só organizacionais, estruturais, mas muito dos desafios culturais também, estabelecer novas culturas a partir de novos métodos de trabalho. Pessoal, o Intalks de hoje está encerrando, mas o programa Inovação e Negócios continua. Até mais. Inovação e negócios. Oferecimento Agens. Criatividade e estratégias que geram resultados reais para o seu negócio. Inovação e negócios. Oferecimento Agens. Criatividade e estratégias que geram resultados reais para o seu negócio. E a pergunta de hoje no meu Instagram vem de Fortaleza, Ceará. Se você ainda não é meu seguidor no Instagram, entre aí no @JanguiaDiniz. Lá eu posto dicas valiosas sobre desenvolvimento profissional e escalabilidade empresarial. A pergunta vem de Juliana Lima. A pergunta dela é a seguinte: eu tenho uma pequena loja de artesanato com 4 funcionários. Como posso aumentar as vendas? Todo mundo pergunta sobre vendas, né? Juliana, explorar novos canais de venda, como plataforma online ou feiras locais, pode ser uma boa maneira de conquistar mais clientes. Além disso, aposte em promoções ou edições limitadas para gerar interesse. E se você quiser se aprofundar mais nesse assunto ou em qualquer matéria de escalabilidade empresarial, participe do CSE, o Código Secreto da Empresa, o meu programa de escalabilidade empresarial, que é ministrado em imersão presencial de 3 dias. E esse programa pode mudar a sua vida e a vida da sua empresa, viu? Inscreva-se, acesse o QR Code aí e faça a sua inscrição. Meus amigos, o programa de hoje está ficando por aqui, viu? Mas amanhã estaremos de volta. Seja obstinado que dá e participe! Inovação e negócios. Oferecimento Agens. Criatividade e estratégias que geram resultados reais para o seu negócio.